Salve, salve, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo também tá tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Ricardo, meu apelido é Crack. Bem-vindo a mais um vídeo do Crack Funilaria. Eu tô trabalhando na porta do Fusca do Laor, a porta do lado esquerdo, e vou aproveitar esse serviço aqui para dar algumas dicas a respeito da troca de folha de porta, a base da folha da porta aqui, da estrutura, e também do pino da porta. Vou começar pela parte do pino, que é mais fácil. Eu tava trabalhando nesse carro aqui e aí eu notei que precisava trocar o pino de porta, além dessas peças aí que já estão sendo mexidas. E eu tava enrolado aqui, tava correndo desse serviço. Mas por quê? Porque é um serviço difícil de fazer. Geralmente quando a gente está na oficina e vai fazer uma troca de pino de porta, como eu aprendi foi o seguinte: a gente pega o maçarico, aquece bem a dobradiça aqui. O ferro, quando ele está quente, ele dilata. Então ele vai diminuir a pressão do pino. Aí com a dobradiça quente, a gente pega um ponção de aço e bate para ele sair. No caso, bate de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Tem que ver como que é mais fácil. Só que eu não tenho maçarico aqui. Meu maçarico foi desmontado. Eu troquei os cilindros pelo cilindro do gás da mistura da solda MIG. E manômetro com defeito. Então eu desisti do maçarico. E ele faz falta, sabe? Aí, que eu tinha duas opções. Ou desmontar, tirar a dobradiça e levar para alguém dar um calor e bater. Prender numa morsa e bater. Ou eu dava o meu jeito aqui, sabe? Aí, como eu não queria incomodar ninguém, o tempo de todo mundo é um recurso muito precioso e aí eu não queria incomodar nem perder tempo também em me locomover para alguma oficina e atrapalhar alguém. A verdade é essa, eu não queria atrapalhar ninguém. Então o que eu fiz? Primeiro eu comprei algumas brocas da furadeira. Comprei uma broquinha 7 milímetros, comprei uma broca 5 milímetros. Eu imaginei que eu ia conseguir furar esse cara aqui. Mas aí a furadeira não fez nem cosquinha no pino. O pino é muito forte, é um aço muito resistente. Então eu desisti de fazer o furo, mas eu fiquei preocupado com aquilo lá. Então o que eu resolvi fazer? Eu peguei a lixadeira com o disco de corte e fiz um corte aqui e outro corte aqui. Na verdade, os cortes foram feitos pro lado de cá, sabe? Pro lado de fora. Mas eu fiz um corte nessa parte aqui e nessa parte aqui. Até chegar no pino, tá vendo? Que chegou até cortar o pino aqui, ó. Aqui pegou um pouquinho, depois eu preenchi de solda, ficou tudo tranquilo. O que eu pensei? Cortar isso aqui, fazer pra ele abrir, bater o pino para fora. Aí eu pegava essa parte aqui, colocava na morsa, preenchia de solda. A espessura do furo é de 8 milímetros. Eu tenho a broca aqui. Depois eu desgasto, no caso, a penetração da solda. E aí eu encaixo o pino novo. E aí foi uma opção que eu fiz. Eu tenho a solda aqui, a solda muito boa. Eu peguei e fiz o corte. Bem nessa área aqui, ó. A porta estava virada de folha para cima. Eu fiz o corte aqui. Ele soltou. O pino saiu facinho. Aí eu coloquei lá na morsa, como eu falei, abri uma cavinha em V para preencher bem com a solda, preenchi, fiz o desgaste para ficar o furo certo aqui dentro. E depois eu peguei uma lixinha. O pino novo não estava encaixando na dobradiça por conta do ferrugem. Aí eu fiz o mesmo esquema que o pessoal faz na retífica, de brunir a camisa do pistão. Eu peguei uma lixinha, coloquei na broca aqui, prendi no mandril, sabe, bem apertadinho, e fui lá e limpei bem o furo. Aí encaixei o pino no lugar. O pino novo tá aqui, sabe, ficou com uma pequena folguinha, mas é muito pouca. A hora que apertar a dobradiça na coluna, essa folga some e ela vai ficar zero. Então eu consegui recuperar essa parte dobradiça, tirar o pino sem incomodar ninguém. Eu comecei a tentar bater aqui, começou a desgrudar a dobradiça da porta, estava deformando a estrutura. Então eu desisti e optei em fazer o furo. Beleza, essa aí foi a primeira parte.
A segunda parte é a troca da base de porta. Esses dias atrás eu estava fazendo um Fusca aqui, vermelhinho, bonito pra caramba. E aí eu notei que o papelão de porta ficava um pouquinho para fora. Eu conversando com o dono do carro falou que o funileiro foi trocar a base de porta e ele errou na medida, fez um pouquinho mais curta. E aí, portanto, o cartão de porta ali, o papelão de porta não cabia na estrutura. Então, para não cometer o mesmo erro, o que eu fiz? Eu ranquei, chegou a peça nova, eu ranquei essa peça, ranquei o reforço por dentro, que eu não sei onde tá caído por aí. Ranquei esse reforcinho aqui e coloquei aqui por cima, fiz o risco, a demarcação dele, medi na porta como estava, marquei para não errar e consegui acertar. Eu deixei essa talhadeira aqui para ilustrar que tem que procurar fazer o alinhamento da estrutura antes de soldar. E outra coisa que eu fiz também foi ter deixado essa parte do reforço aqui, sabe? Eu cortei o arrebite e os 3 arrebites que prendem a folha na estrutura aqui. E soldei alguns pingos de solda por dentro ali para ela ficar reforçada. Passei essa tinta, limpei bem o ferrugem e deixei ela no lugar para ela poder servir de gabarito para eu não errar a distância daqui. Então, beleza, essa parte aqui ficou zero. Eu notei que a peça, mesmo sendo nova, ela veio com um defeito, que ela estava fora de dimensão, essa parte aqui, ó, eu não conseguia fazer o alinhamento. Então, eu precisei bater, na verdade foi rebater ela, sabe? A fim de jogar isso aqui um pouquinho mais para fora, esse vinco aqui, e ele acertar com a parte da borracha. Porque se eu colocasse ela assim, eu fosse acertar essa parte aqui, ó, aqui a parte de baixo ficava longe. Aí se eu acertasse a parte de baixo, isso aqui ficava longe, sabe? Então agora eu consegui acertar. Foi a mesma coisa feita desse lado, tive que rebater e fazer até um preenchimentinho com uma outra lata, porque como eu rebati, tá vendo a marca antiga do vídeo aí do vinco? Tá vendo? Teve que aumentar esse meio centímetro aqui para poder dar certo. Então esses são alguns macetinhos que a gente tem que fazer para dar certo essa parte da estrutura da porta. A parte da folha da porta, eu cortei ela com bastante cuidado. Essa parte aqui, ó. Eu passei a lixadeira desgastando o vinco da folha aqui para baixo. E depois eu desplaquei toda a parte da sobra aqui com bastante cuidado para conservar a parte da estrutura. Deixando uma sobrinha de lata aqui, lata velha, ela vem até aqui um pouquinho embaixo para depois cortar. Eu montei a maçaneta no lugar para poder deixar na posição certa da folha, sabe? Para o buraco da maçaneta não ficar fora do buraco do parafuso. Aqui não vai dar para ver, sabe? Porque aqui, ó, tá vendo? Então eu deixei ela bem centralizadinha. Depois aqui eu preciso só tomar cuidado na hora de soldar para a folha ficar na posição certa. Fiz um remendinho aqui para poder fazer a parte da estrutura, sabe? A solda. Tive que rebater um pouquinho também a parte da folha aqui, porque ela estava um pouquinho raso demais, então aquela estruturinha aqui ia ficar fora. A sobrinha aqui também, sabe? Deixei. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pontear a parte de dentro, alguns pontos para deixar ele fixo, para não ter perigo de desalinhar a parte da estrutura. Depois eu vou recortar essas sobras de lata, dar alguns pingos de solda também. E um macete bastante importante, sabe? Uma mancadinha bem boa mesmo, para não errar no alinhamento da porta, é o seguinte: dar alguns pingos de solda, ou vamos supor, 4 pingos de solda, firmando só os 4 pontos dela, assim, as 4 quinas.
Depois colocar a porta no lugar, por quê? Você colocando a porta no lugar e ela estando solta ainda, sem solda nenhuma, coloca a fechadura, deixa o batente regulado, você vai fechar a porta e se a porta tiver torcida, que acontece de ficar, você pega e distorce ela, deixa ela no alinhamento certinho e começa a soldar com ela fechada, sabe? No caso, vai soldar primeiro essa parte de cima aqui, ó, cuidando para ela não ficar torcida, porque se soldar a folha fora do carro, sem testar o alinhamento, e depois você precisar fazer algum ajuste, é muito mais difícil. É perigoso acontecer um empeno pequeno, mas vai acontecer um defeito na folha, sabe? Então, esse é um cuidado bastante importante. Colocar a folha no lugar. No caso aqui, eu vou soldar primeiro a parte da estrutura, deixar ela bem alinhadinha. Aí depois eu vou colocar a folha no lugar, dar alguns pingos de soldas fáceis de tirar se for o caso, nos cantos. Então eu vou soldar a parte de baixo aqui e dar um pinguinho de solda aqui em cima. Coloco a porta no lugar, testo o alinhamento dela, conferindo o alinhamento, eu vou lá e dou alguns pingos de solda mais forte para poder ficar bem fixa e aguentar a desmontagem e a manobrar ela assim, sem ela ter o perigo de torcer. Entendeu? Então, o esquema é esse aí. Olha onde que foi feito o corte do pino aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem arredondadinho, não tá pegando em nada. Porque se fosse fazer a parte do calor, eu não tenho maçarico aqui, eu ia ter que procurar alguém. E eu não acho justo a pessoa sair É complicado, sabe? Eu não gosto de incomodar os outros, não. Então eu catei e fiz dei esse jeito. Ficou muito bom, a solda penetrou bastante. Tive um pouquinho de problema de trabalho em passar a broca 8 dentro aqui para limpar, mas eu consegui limpar bem. Então ela tem uma folguinha de nada, mas ela ficou zero. Aumentei um pouquinho também aqui, ó, porque ela tem uma arruelinha que fica aqui para tirar uma folga, tá vendo? Eu tirei essa arruela fora e preenchi com solda, então ela ficou bem justinha mesmo, ela ficou campeã. É um serviço trabalhoso de fazer, mas ficou ótimo. Tô caprichando bastante no Fusca. E quero terminar ele logo, não aguento mais, cara. Nossa, tô tudo atrasado. Tem o Maverick do Sid Clay que eu nem coloquei a mão direito ainda. O Zé do Caixão. Vixe, preciso dar um rumo na minha vida, tá complicado. Eu precisava ter uns 2, 3 clones, sabe? Porque irmão acho que não ia funcionar, não. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que essas dicas ajudem, esclareçam alguma dúvida aí. Agradeço por ter assistido o vídeo e desejo que Deus o abençoe.